Irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor. Vamos abrir as Escrituras em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Daniel 6, nós iremos ler a partir do versículo 12. Leremos até o final do capítulo. Hoje nós vamos concluir este capítulo 6, que narra a história de Daniel na cova dos leões. Talvez esse seja o capítulo mais conhecido de Daniel, por conta do grande livramento que Deus deu ao seu servo. Vamos aprender muitas coisas aqui, como essa história de Daniel se relaciona conosco também. Então vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 28. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, e não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, e é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, e ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra:
paz seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã por esta passagem que acabamos de ler, que nos mostra teu poder em operação, que nos mostra a tua soberania, que nos mostra o livramento do Senhor ao teu servo, que nos mostra a tua fidelidade, que nos ensina também sobre a fidelidade da igreja ao que o Senhor ensina. Te louvamos porque esse texto é tão rico, tão instrutivo, tão profundo e penetrante nos nossos corações e também tão encorajador. Vivemos, Senhor, diante de desafios constantes. Vivemos numa constante cova de leões. Mas assim como o Senhor livrou Daniel, o Senhor tem livrado o seu povo, tem livrado sua igreja. O Senhor tem sido conosco, tem ouvido as nossas orações e não nos abandona jamais. E temos certeza que nunca nos abandonará. Por isso, Senhor, fala conosco nesta manhã, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de encorajamento, enche o nosso coração de satisfação por termos contato com esta palavra que promove em nós força espiritual e nos ensina que o Deus Todo-Poderoso governa sobre toda a história dos homens e também sobre a nossa em particular. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado por tudo que o Senhor há de fazer no anúncio e ensino dessa palavra em nossa escola dominical. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, esta história do capítulo 6 de Daniel, ela fecha um ciclo no livro do profeta. Os primeiros 6 capítulos tratam, de fato, de uma história só. Temos uma grande narrativa com pequenas narrativas preenchendo todo o espaço. A grande história da primeira parte de Daniel é Daniel na cova dos leões. Desde o capítulo 1, Daniel está na cova dos leões. O grande fato é que no capítulo 6 há leões de verdade, físicos, animais. Mas Daniel, desde que chega em Babilônia, está na cova dos leões. E Deus o livrou de todos os leões. Esse texto nos ensina muito a respeito dos ataques que o povo de Deus sofre na sua vida, na sua peregrinação. Esse texto nos ensina, nos mostra que Deus nunca prometeu que de fato não teríamos embates, dificuldades, problemas, perseguições. Esse texto nos mostra que sim, nós viveremos enquanto aqui em covas de leões, durante toda a nossa peregrinação. Mas sim, o texto também nos mostra que Deus constantemente nos livrará da boca dos leões. No Salmo 22, este é um salmo messiânico que trata a respeito de Cristo, de sua morte, seu sofrimento. No versículo 21 nós lemos assim: salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Esta é uma oração do Messias. Salva-me da boca dos leões. Quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, nós curiosamente percebemos que Paulo usa a mesma metáfora do livro de Daniel. Ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O leão aqui era Nero. Paulo foi liberto
a primeira vez da prisão romana, depois preso novamente e então executado. A tradição diz que ele foi decapitado, que a sua cabeça foi cortada. Mas nós lemos também o que Pedro diz a respeito dos ataques do maligno ou das oposições ao povo de Deus, usando a mesma metáfora contida no livro de Daniel. Na verdade, não é Pedro e nem é Paulo, é o Espírito Santo que está usando essa constante metáfora. Pedro diz no capítulo 5, verso 8 da primeira epístola: sede sóbrios e vigilantes, irmãos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, esta imagem do inimigo de nossas almas como um leão que nos rodeia, ou de qualquer oposição ao povo de Deus, seja ela política ou seja ela puramente espiritual, vinda de Satanás, é observada várias vezes, mencionada várias vezes no Antigo Testamento. Então, como disse, a narrativa sobre a vida de Daniel é uma grande metáfora. O profeta na cova dos leões. Talvez você esteja assim, se sentindo verdadeiramente assim, na cova de leões, sem condição absoluta de se proteger. Quando somos lançados em covas de leões, nós não temos poder sobre o leão, nem sobre os leões. Não temos como sair da cova, porque ela é alta. Nós não temos estatura para sairmos de lá sozinhos. Mas como alguém já disse e disse há muito tempo, e nós repetimos isso todas as vezes que lemos esse texto ou estudamos, Deus não promete livrar-nos da cova dos leões, mas certamente Ele nos livra na cova dos leões. Deus não tirará você da cova. Ele estará com você na cova. Deus não mandará os leões embora muitas vezes. Eles estarão perto de você. Mas Deus, que governa a sua vida, também governa os leões. E fecha a boca dos leões. Vamos observar algumas coisas no texto. Na primeira parte, nós vamos observar a fidelidade de Deus, que se manifesta como quando somos alvo de oposição. Veja o versículo 12 até o versículo 20. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Já vimos no domingo passado que Daniel era alvo de constantes invejas, e ele aqui era um dos 3 homens poderosos do reino, e Dario desejava colocar Daniel como o primeiro no reino. Então ele tinha oposição dos outros presidentes. Eles não queriam que este Daniel, que é dos exilados de Judá, é uma fala bem preconceituosa, não é? É como se fosse esse crente, ou este nordestino, este homem que crê em Deus, como este homem poderá ser o maior no reino? Então ele viola a lei que o rei fez, e eles mesmos tinham dito para o rei fazer, né? E o rei disse que era irrevogável e que durante 30 dias ninguém podia pedir nada a não ser ao rei Dario, e Daniel continua fazendo as suas orações. Esse texto nos ensina que ainda que homens tentem impor sobre nós uma norma de vida que vá de encontro ao que Deus disse, nós devemos desobedecer em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E a questão aqui não era apenas de manifestação religiosa em termos públicos, também em termos privados. O rei queria controlar a vida espiritual de todos no reino de modo privado. E Daniel não estava nem aí. Ele abriu a janela, foi orar, como sempre, confiando unicamente no seu Deus. Aprendemos também aqui, irmãos,
Confie no Senhor e não tenha medo de ameaças. Não tenha medo de ameaças. Não tenha medo de homens que ameaçam. Não tenha medo do diabo que ameaça. Não tenha medo de circunstâncias que te ameaçam. O Senhor teu Deus está contigo onde quer que fores. E a palavra diz, se você passar pelo fogo, você não se queimará. Se você passar pelas águas, você não se afogará. Eu sou o Senhor teu Deus. Se nós estivermos numa posição de fidelidade ao Senhor, certamente o Senhor estará conosco, nos livrando. Mas esse texto também nos ensina que toda a trajetória de Daniel, todos os problemas que ele enfrentou, foram enfrentados com oração. Aprendemos também que se desejamos enfrentar dificuldades e permanecer firmes nas covas de leões que a vida nos coloca, ou que até o próprio diabo nos coloca, precisamos ter uma vida perseverante de oração, senão não suportaremos. Você tem orado? Qual é a regularidade de sua vida de oração? Como você deseja sair das provações, mas não deseja orar, não é? Como você deseja tranquilidade, paz? Talvez você até tenha dito isso essa semana. Eu só queria um período de paz na minha vida. O que é a paz para você? É a cessação de todos os problemas? É você não estar inserido, de modo nenhum, ser alcançado por calamidades, catástrofes, decepções, abandonos. Isso é a paz que você deseja? Essa não é a paz de Cristo. Não é a paz de Cristo. Porque quando Jesus, na aflição dos discípulos, aparece a eles e diz assim, paz seja convosco, aquilo não dependia do contexto que eles estavam vivendo, porque eles estavam aterrorizados e estavam prestes a sofrer uma perseguição no início da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas a Bíblia constantemente diz no Novo Testamento que eles tinham paz. A paz não é a cessação da guerra ao nosso redor. Nós devemos entender isso, irmão. A paz que vem de Deus não é essa cessação. Isso só acontecerá na glória. Só acontecerá no segundo retorno de Jesus. Enquanto estivermos aqui, teremos batalhas. Não se surpreenda se ao sair de uma você entra em outra. É igual aquele texto do Evangelho. Um evangelista diz que Jesus saía de Jericó e curou o cego, e o outro diz que ele entrava em Jericó e curou o cego. Quanto a vida da gente é assim. A gente sai de uma Jericó e entra em outra. Não se surpreenda quando o fogo da provação estiver presente na sua vida. O Senhor está purificando o seu coração e a sua vida. Deus usa as provações para nos santificar. Não é de outro modo. Então veja o versículo 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas? Que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. Isso me lembra Pilatos. Me lembra quando Pilatos lavou suas mãos. Ele disse, eu não posso fazer nada. O povo escolheu Barrabás. Eu não queria que um inocente fosse executado. A fraqueza de Dario é parecida com a fraqueza de Pilatos. A fraqueza de um líder em ser justo por causa de uma pressão exterior. Um líder verdadeiro e forte não cede a pressões exteriores. Ele é fiel ao seu Deus e à sua palavra. E o sangue pode dar no pescoço. E ele sabe que Deus estará com ele. Ainda que ele perca afinidades. Ainda que ele perca admiradores. Basta ao líder que Deus levanta ser fiel ao seu Deus. Ser fiel ao seu Deus. Admiradores e fãs passam. Um líder não deve estar preocupado com admiradores ou com fãs, ou com a aprovação da maioria. Ele deve estar preocupado com a aprovação do seu Deus.
E não foi isso que Dario fez. Dario cedeu à pressão exterior. Aqui nós podemos aprender também algo sobre nossa personalidade, ou sobre como nós nos portamos diante de pressões. Você comumente cede a pressões? Porque você está preocupado em não desagradar, você tem essa grande dificuldade em não desagradar pessoas, então prefere mergulhar e abraçar o erro para ter paz em nome ou em detrimento da verdade. Então, para mim, paz basta, mesmo que eu não esteja certo, mas tendo paz com alguém, não desagradando essa pessoa, é suficiente. Não. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Não é assim. Isso também é mais uma evidência de temor de homens que Dario tinha. Era um rei que estava em crise de identidade real. Então, primeiro, ele queria ser adorado. Primeiro, ele queria que todas as orações. Segundo, queria que todas as orações fossem dirigidas a ele. E terceiro, tinha medo da desaprovação dos seus líderes, que estavam, inclusive, numa cadeia hierárquica mais baixa do que a dele. Ele queria uma aprovação geral. Nunca teremos aprovação geral. Nunca teremos. Nunca teremos o afeto de todos que desejamos, absolutamente, porque nós estamos no mundo caído. Então, em determinados momentos, quando você se posicionar em termos bíblicos e fiéis a Deus, você terá dificuldades e sofrerá rompimentos de relacionamentos também. Isso ocorrerá. Paulo nos ensina assim: no que depender de nós, tende paz com todos. Mas tem coisas que não dependem de nós. Não depende de nós. Veja então o versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com o anel de todos os grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, era irrevogável e não tinha como Daniel sair da cova. A cova estava fechada. Não tinha saída para a prova de Daniel. A única saída era a boca daquela cova, ou os leões não fazerem nada. Para a cultura babilônica, se alguém fosse lançado na cova e não fosse devorado, essa era uma prova absoluta da inocência do acusado. Era assim que os babilônios criam. Se ele é inocente, então os leões não vão devorá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os leões não devoraram Daniel. Aqui nós aprendemos, irmãos, que circunstâncias podem nos aprisionar, que podemos sofrer juízos injustos, isso pode nos devastar, destruir, mas mesmo assim não é um sinônimo teológico que nós estamos absolutamente destruídos. Paulo nos diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O Senhor está conosco, meus irmãos. Aí, preste atenção. Ainda que não tenha saídas humanas, Deus é a porta. Deus é a saída. Deus domina os leões. Deus domina o seu coração, a sua vida. Veja o versículo 18. O rei não dormiu, não quis comer, não quis música. Pela manhã, ao romper do dia, ele levantou-se às pressas e foi à cova dos leões e chegou à beira da cova, com alguma esperança, com voz triste, dizendo: Daniel, servo de Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar dos leões? Agora imagine, irmãos, o rei ouvindo lá de fora da cova: Rei, viva para sempre, o rei Dario. Bom dia, rei. Já acordou, vossa majestade?
O meu Deus, esse que você falou, enviou o seu anjo. E diz o texto aqui: o anjo de Deus fechou a boca dos leões, para que eles não me fizessem nenhum dano. Observe. E se fosse a gente, no nosso tempo, a gente já tinha tido uma crise de pânico aqui. A gente já estava chorando, já estava fazendo assim pro leão, dando o braço. Não tem quando, quando o chuveiro quebra, né? Enche o inverno em Caruaru, a gente bota o dedo, bota a mão, bota o pé. Assim. Aí entrando aos poucos no gelo da água. Pronto, aqui, se a gente fosse a mesma coisa, né? Deixa eu ver onde vai doer menos. Vamos. Pode morder aqui. O Senhor fechou a boca dos leões. Não se antecipe. Você não será devorado. Mas você pode ser devorado pelos seus sentimentos, pelas suas ansiedades, projetando desgraças. Agora crente sabe projetar desgraça para a própria vida. Agora sabe. Você não será destruído. Então o rei se alegrou. Você é um rei frouxo, né? O rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Eu vou pedir para a Jéssica projetar aqui uma imagem. Não sei se dá certo. Dá certo, Jéssica? Para vocês observarem uma imagem aqui bem interessante. Essa imagem está num museu. Eu não me lembro bem agora qual é o museu. Depois eu digo aos irmãos. Mas este é um muro conhecido como o Leão Babilônico, que ficava no templo de Estar, na Babilônia. Exatamente no período de Daniel. Já está aí? É o que tem um rapaz na frente? É o mesmo. O do rapaz na frente tem uma dimensão maior, né? Estes leões eram usados no templo de Estar e Daniel teve contato com eles várias vezes. Mesmo depois de sair da cova. Você estava presente na Babilônia. E é curioso, né? Quando a gente observa uma imagem que o profeta via. Estava diante dos seus olhos. Mesmo depois de sair da cova. As lembranças das provações passadas devem ser contempladas como um símbolo das vitórias de Deus para a nossa vida. E não para trazer tristezas e pesares a nós. Superem. Olhe para as cicatrizes e lembre e dê graças. Deus me livrou. Essas cicatrizes não podem viver abertas, incomodando você. Elas têm que fechar. E você tem que ter a condição de olhar para elas e dizer: Deus me livrou, eu estou aqui. Graças a Deus. As provações e dificuldades do passado não são seu Deus. Mas há muitas pessoas, muitos crentes, que são governados por isso ainda. Que estão sob o jugo desse trauma. O seu trauma não é o seu redentor. Muitas vezes nós nos apegamos ao trauma como se ele nos protegesse. É engraçado, porque é uma relação de desejo de desapego, mas de apego ao mesmo tempo. Então eu não quero nenhum contato com algo que me faça sofrer novamente, de acordo com essa provação que eu vivi. Então eu tenho certas resistências, não consigo nem pensar, que eu já começo a suar, me tremer. Minha pressão baixa ou aumenta. O seu trauma não é o seu Deus. O seu Deus é o Deus de Israel. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Da mesma forma que Daniel continuou vendo aqueles leões no templo de Estar e lembrando-se, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu posso dizer a você, o seu Deus livrou você da boca dos leões. Olhe para os leões como um símbolo de vitória e não de derrota.
Então Dario promove um novo decreto. E ele diz no verso 26, faça um decreto pelo qual em todo o meu domínio os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Vocês se lembram da estátua do capítulo 2? Deus está mostrando agora ao reino persa que ele é a pedra não cortada por mãos humanas. E que da forma que ele dominou sobre os babilônios, ele domina também sobre os persas e livra seu povo. Nós estamos imersos numa cultura anti-Deus, contra Deus. Potencialmente, a nossa cultura vai piorar. Vai piorar. Não vai melhorar. A igreja pode até avançar na sua influência pública, mas a cultura, de modo geral, vai piorar. Daqui a pouco você vai ver normalizado um ser humano casado com um animal, casado com um cachorro, um gato, casado com um macaco. Daqui a pouco não. Nós já temos um casamento realizado em 3 pessoas. Isso vai aumentar para 4, para 5, para 10. Daqui a pouco você vai ter normalizado coisas absurdas na cultura, normalizado por lei, mas a igreja permanece viva na cova dos leões. Viva e protegida por Deus. Não se admire. Às vezes a gente se admira, né, com o que está surgindo. Uma vez conversando com a família, o irmão disse assim a mim, pastor, o negócio está tão ruim, que eu não quero nem mais ter filho, porque eu fico com medo, como é que meus filhos vão crescer? Não há cultura dessa. Irmãos, o mundo não mudou, não, do ponto de vista do pecado. Uma vez que Adão caiu, é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Quando foi que teve um momento na história que não tinha pecado? Não tinham escândalos? Em que momento isso aconteceu? Observe Babilônia, observe o banquete de Belsazar, observe no Egito, observe na Síria, observe em Nínive, onde os soldados ninivitas esmagavam o crânio de crianças nascidas, vivas, em rochas. Você já viu isso acontecer no nosso tempo? Já viu algum na internet, um soldado pegou uma criança e esmagou a cabeça dela numa rocha? Eu nunca vi. Você já viu no nosso tempo? Mas isso já acontecia nos tempos bíblicos. Você sabe quando os romanos torturavam os cristãos? Quando os empalavam vivos? Quando arrancavam as suas unhas sem nenhum tipo de anestesia e colocavam chumbo derretido em cima dos seus dedos? Ou quando arrancavam seus dentes sem nenhuma anestesia, a fim de que eles negassem a Cristo? O mundo não vai melhorar, o mundo só vai piorar. A nossa esperança está no Evangelho, em Cristo, ele voltará, e isso é certo. Enquanto nós estivermos aqui, vamos experimentar o declínio do mundo. Preparemos os nossos filhos, preparemos a nossa igreja, preparemos a nossa casa. Sabe por quê? Porque lá em Jeremias, Deus diz assim, se não me falha a memória, Jeremias, vocês vão viver na Babilônia. Plantem, trabalhem, colham. Vocês devem se sentir em casa. Interessante essa fala, porque isso se cumpre em Daniel. Daniel estava na Babilônia, num declive terrível cultural, um poder absurdo dos babilônios e dos persas. Mas Daniel se sentia em casa, do ponto de vista que eu estou seguro, Deus está comigo. Eu estou numa cultura terrível, mas Deus está comigo. Eu não vou viver arrancando os cabelos. E agora, meu Deus, eu vou para onde? Vou para os Estados Unidos. Eu vou sair daqui. Eu vou sair do Brasil. Meu Deus, e agora? Os comunistas vão tomar conta de tudo. Eu vou para os Estados Unidos. É tão bom lá, vice. Nosso Deus reina sobre o planeta. Planeta. E ele nos livra em qualquer lugar onde nós estejamos. Você pode estar em Londres, você pode estar na China, você pode estar no Brasil, onde você estiver, o Senhor guardará o seu povo, guardará a sua vida, guardará a sua alma. No dia de ir você vai, independente de onde você estiver. Independente de onde você estiver. Você pode estar no melhor lugar de se viver no mundo. No dia de ir, você vai, crente. E ninguém vai impedir, não.
Não precisa ter um susto, não precisa ter um troço. Basta Deus tirar o fôlego de vida assim, venha. E você vai. Confie no Senhor teu Deus. Confie no Senhor teu Deus. Talvez você esteja debaixo de pressão no trabalho. Meu Deus, como eu quero sair desse lugar. Parece que eu estou assim, pastor, na cova dos leões. Você está, mas o Senhor lhe livrará lá. Fatos relacionados a problemas, perseguições, injustiças, calúnias, não é um sinônimo que Deus quer que você saia. Não é um sinônimo. Muitas vezes Deus quer que você fique, e Ele está ali fortalecendo, Ele está ali protegendo, e Ele quer exaltar o seu nome através da sua fidelidade nessa cova de leões que você está. O texto termina, verso 27, dizendo: Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario, no reinado de Ciro Persa. Na verdade, esse é um resumo de toda a narrativa. Daniel prosperou em mais de 70 anos na Babilônia. Prosperou. Você entendeu isso? Prosperou. Agora, lê de novo a história do capítulo 1 ao 6. Veja quantas lutas, quantas provações, quantas injustiças, quantas calúnias, quantas perseguições. Você não prosperará se você não passar por isso. É necessário que sejamos provados. É necessário que passemos por apertos. É necessário que vejamos os leões de perto. Agora imagine, você passar a noite todinha com aquele leão fungando no seu cangote. É terrível, né? Os persas acrescentaram a lei dos babilônios. Na lei dos babilônios, se os leões não comessem o acusado, isso era sinônimo de inocência do acusado, ele era tirado e os acusadores eram mortos. A mesma pena que eles quiseram para o acusado. Os persas acrescentaram não apenas os acusadores, mas a família também. A família também. Isso era um instrumento político persa para deter a criminalidade no sentido da calúnia. E foi assim que aconteceu. Quando abriram a tampa da cova, que lançaram o povo dentro, meus irmãos, os bichinhos estavam com fome. Agora estavam com fome. Não caíram nem dentro da cova. Os leões despedaçaram todos eles. Deus julgará todas as coisas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua justiça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade. Tem misericórdia de nosso próprio coração, porque não confiamos como deveríamos, porque não nos agarramos às promessas como deveríamos, porque não cremos no que a tua palavra diz como deveríamos. Nós somos tão fracos, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos fortaleça. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.